Pronto. Muito bem, boa tarde. Eu tenho um grande prazer de estar aqui nesse Comitê de Saúde Mental e Espiritualidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre saúde e espiritualidade, a forma como a gente tem trabalhado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E eu sou o Rubens Tavares, né? E eu sou professor adjunto 4 do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da UFMG. Não tem nenhum conflito de interesse. Eu vou só deixar um pouco mais claro que essa é uma gravação que não vai envolver muita literatura científica, que são pessoas aparentemente mais conectadas com esse lado da ciência, né, assim dizendo, e é claro que isso é muito importante também, né? Mas eu trabalho, nós temos um grupo aqui que já vai para 16 anos, que é o Núcleo Avançado de Saúde, Ciência e Espiritualidade, e temos trabalhado aí com alguns projetos num grupo de pesquisa denominado Terapias Complementares, o UFMG. Temos alguns sites, algumas mídias sociais. Esse NASCE tem um canal no YouTube, aliás, é a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, a gente trabalha sempre em conjunto, né? Sempre agradecendo aí toda a equipe aqui, em nome da diretora, da vice-diretora, da Faculdade de Medicina, do diretor do Hospital das Clínicas do UFMG, do pró-reitor de pesquisa, né, que é a Inês, um dos laboratórios de reprodução humana que a gente trabalha muito em conjunto também. Sempre a gente tem muito apoio aqui no UFMG, isso é muito bom. A gente tem sempre que lembrar da nossa história. E vários professores iniciaram essa caminhada, alguns já estão trabalhando em outras áreas e outros continuam nos ajudando, né? Então, vai nossa gratidão também aos alunos. Os alunos são uma parte fundamental, está sempre nos ajudando, nos empolgando, nos questionando. Isso é muito bom. Também aos agradecimento especial aos pesquisadores que têm trabalhado em conjunto com a gente aqui, né? A Natália, a Gelsa, a Sibeli, o Anderson, o Paulo Eisenberg e atualmente o Givan Prit, né? O Marcos Vinícius. Eu vou falar um pouco, fazer uma pequena introdução, falar sobre os conceitos que a gente utiliza aqui, alguns projetos de ensino, pesquisa e extensão e algumas conclusões finais. Lembrar que a verdade é muito relativa, né? Nós temos que ter uma certa capacidade de enxergar além do que muitas vezes a gente acha que é verdadeiro para a gente, né? E pode ser diferente do que é verdadeiro para o outro. Tendo isso em mente, né, a gente sempre tem divulgado um conceito mais amplo de saúde, né, que é um completo bem-estar, né, físico, mental, social, e não simplesmente a ausência de uma enfermidade, de uma hipertensão, de um câncer de colo uterino, que é a minha área da ginecologia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo. Alguns conceitos básicos também de religiosidade, né, seria o grau como a pessoa se identifica e pratica os preceitos de sua religião, a espiritualidade, que é essa busca pessoal por entendimento de respostas às questões sobre a vida, seu significado, relações com o sagrado e o transcendente, isso até já buscando aí do psiquiatra Harold Kenning, e sempre assim, respeitosamente falando, que a gente tem uma visão até um pouco mais ampla disso, né? A própria professora Cristina Puchalski vem ampliando esse tema, que é um tema que a gente tem trabalhado mais aqui, de uma forma mais ampla, né? Que é esse aspecto da humanidade, como se refere pelo modo como os indivíduos buscam e expressam o sentido e propósito. Isso é muito amplo, né? E é o modo como eles experienciam sua conexão com o momento, consigo mesmos e com os outros, com a natureza e com o significativo ou sagrado. Isso, para mim, é quase tudo na vida, né? Então, a espiritualidade fica bem ampla no seu conceito, né? Acender uma vela e pensar sobre si, sobre o mundo, é trabalhar com espiritualidade, né? Não só a questão da frequência religiosa, que tem sido um dos pontos mais fortes da literatura, associando desfechos, né, positivos em saúde. Mas, às vezes, o bem-estar também conta muito, né? E aqui a gente tem trabalhado muito também com o conceito das terapias complementares, daí uma questão muito forte com o Consórcio Brasileiro de Medicina Integrativa e outros grupos que trabalham essa medicina integrativa, que, apesar de não ser práticas atualmente integrantes dessa prática médica alopática convencional, ela tem sido cada vez mais trabalhada. Isso é um dos sonhos nossos. Esse é um slide bem antigo, né, de 2014,
mostrando uma mudança dos conceitos. E isso é muito importante. O que era alternativo ampliou para complementar, e atualmente o conceito de integrativo tem crescido muito, né? São um dos termos que a gente tem utilizado muito aqui são essas terapias espirituais, são essas práticas místicas, religiosas ou espirituais realizadas em benefício da saúde, né? Por isso, a gente tem, então, pensado num termo, né, chamado aí de medicina energética, né? Trabalhando essa cura pela fé, a homeopatia, que trabalha além do número de Avogadro, né, que não tem molécula, que tem muito a ver com energia, né? Toque terapêutico, acupuntura, meditação e yoga. São umas frentes que a gente tem feito aqui na UFMG. É claro que tem diversas outras frentes, mas é como a gente tem conseguido assim, unir pessoas aqui. Sempre lembrando que as coisas são indissociáveis, né? É o mesmo sangue que passa no coração, no fígado, no cérebro, é o mesmo, né? A gente separa dentro da medicina, vai estar ensinando, ou dentro das outras grupos, né, de ensino dentro da área de saúde, né? Ou, em fígado, em coração, em cérebro, em intestino, mas é tudo junto, né? E para alguns até o conceito mais ampliado aí, integrando alma e espírito também. E dessa forma, tem um conceito muito interessante, falando que o ensino, a pesquisa e a extensão são algo, algo indissociável. E esse foi o segredo que nós encontramos aqui. E acredito que seja uma das primeiras mensagens que eu possa passar para vocês, seja trabalhar sempre o tempo todo unindo essas três fontes aí dentro da universidade, né? Por exemplo, algumas disciplinas optativas, você pode querer colocar algumas disciplinas dentro de um currículo, mas isso pode demorar uma década. Ao passo que as disciplinas optativas, basta você querer ter um projeto sério, apresentar isso para o seu centro de graduação, igual a gente fez aqui, e aprovar imediatamente. Então, a gente tem aqui a oportunidade de trabalhar com as disciplinas de tópicos. Tópicos em ginecologia, obstetrícia, tracinho, saúde e espiritualidade. E nesse conceito, todas essas terapias complementares espirituais têm sido estudadas e discutidas juntos com esses alunos, né? Do ponto de vista de pesquisa, né, criar um grupo, né, aqui a gente chama de terapias complementares, aqui na UFMG, desde 2015, isso atrai pessoas interessadas, né, pesquisadores, professores, estudantes de mestrado, doutorado, isso ajuda muito a trabalhar, né? Por exemplo, como um mestrado que foi defendido aqui, estudando, fazendo uma revisão integrativa sobre homeopatia e espiritualidade, envolvendo aí o Cláudio, que foi um mestrando, e aí vai um agradecimento especial ao Programa de Promoção da Saúde e Prevenção da Violência, que é um dos programas de pós-graduação aqui da Faculdade de Medicina da UFMG, que tem apoiado muito os trabalhos com espiritualidade, com terapias espirituais. Nós trabalhamos uma série de escritores, fizemos uma avaliação em diversos sites de busca, isso é uma forma de se buscar esse conhecimento, né? Chegando a conclusões de como que a homeopatia e a espiritualidade, elas têm ferramentas em comum, né? Para auxiliar nesse enfrentamento desses problemas de saúde das pessoas, né? Elas têm uma visão semelhante, que envolve muito o tratamento com terapias mente-corpo, né? Abordando de uma forma mais integrativa essa questão única. Não é uma elevação de pressão arterial única, a gente vê a pessoa como um todo, né? Então, a gente vê aí o quanto que essa terapia, que o próprio site do PubMed, que é o maior site de pesquisas do mundo, já chegou a descrever como uma terapia espiritual, né? Ainda como a homeopatia, tivemos uma honra aí de ter uma doutoranda num outro programa de promoção da saúde e saúde da mulher, uma tese de doutorado envolvendo a qualidade de vida, que tem também muito a ver com a saúde das pessoas, né? Tivemos a oportunidade de publicar o ano passado na Homeopathy, né? Mostrando como que a qualidade de vida das mulheres com doenças crônicas melhoraram com o uso da homeopatia no ensaio clínico controlado, né? Pragmático, né?
Aqui, vocês veem aqui, depois de 6 meses, uma diferença estatística. E aí é uma outra questão muito forte aqui na UFMG, uma tendência, a gente tem tentado trabalhar, não deixando de lado esse lado do cuidado, do lado mais prático, mais de extensão, mas do lado de pesquisa também, provando matematicamente como que essas terapias podem melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, né, que demonstrando matematicamente essa melhoria. Uma outra oportunidade que nós tivemos foi trabalhar com acupuntura, com a Cibele, né? A acupuntura, ela foi utilizada, a gente utiliza de acordo com as disponibilidades que a gente tem. A gente trabalhou aqui com pacientes em tratamento de fertilização in vitro, são pacientes inférteis, né? Que, por exemplo, não têm condições, têm uma obstrução tubária, tem que fazer o dito bebê de proveta, né? De forma popular, a forma popular de se falar. E o uso dessa acupuntura, que trabalha muito com a questão energética, assim como a homeopatia trabalha, né? Demonstrando aqui, por exemplo, num questionário aplicado, a melhoria do estado da ansiedade, do estresse e da depressão, que tem muito a ver, né? Tudo a ver com a saúde mental, né? E com esse grupo de estudo. Então, demonstrando aí matematicamente como que nesse grupo de grande estresse, né, de diminuição da qualidade de vida, possa, então, melhorar com o uso dessa tecnologia. Uma outra frente que nós tentamos, e todos esses projetos, é claro, são aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa, foi com um toque terapêutico, com a ajuda de várias pessoas, com várias mãos, né, tentando usar o toque terapêutico num ensaio clínico controlado também em pacientes com câncer terminal, com câncer ginecológico, né, que tem a ver com o departamento. Então, nós abordamos centenas de pessoas e tivemos uma dificuldade grande para demonstrar para vocês, um exemplo, como que pesquisas também são difíceis, né? E essa população específica, vários faleceram, a grande maioria era do SUS, né, com dificuldade de deslocamento. Então, nós tivemos uma interrupção desse projeto sem terminar, porque o N calculado que a gente precisava era de mais de 2 centenas, e nós conseguimos um N pequeno ainda. E nesse trabalho, a gente estava comparando, por exemplo, o tratamento de uma reikiana com um grupo controle, sem nenhuma intervenção, e com um placebo, usando, por exemplo, um aluno de iniciação científica que vai lá, estende as suas mãos e pensa em outras coisas que não o processo de cura dessa paciente, tentando aí demonstrar também nesse sonho nosso aqui que o reiki é algo maravilhoso e que possa melhorar a saúde das pessoas. Esse projeto, nós não tivemos aí, um N necessário, mas houve aí uma melhoria, por exemplo, aqui está demonstrado na insônia de alguns grupos de tratamento, que tem muito a ver com o processo de doença do câncer terminal, né? A pessoa fica com a fadiga, com estresse, muitas vezes com insônia. Mas o N não foi suficiente para chegar a uma conclusão. Outra forma que a gente trabalha muito aqui são projetos de extensão, que é para levar o cuidado das pessoas. Então, nós criamos aí, desde 2015, um grande programa, e aqui na UFMG, acredito que seja semelhante a outras universidades, você pode ter um programa, desde que você tem 2 ou mais projetos de pesquisa. E nós criamos esse programa Terapias Complementares, envolvendo esse gancho dentro da espiritualidade, dessas terapias espirituais, que foi explicado, segundo o conceito que a gente trabalha aqui, né? Envolvendo simpósios de espiritualidade, trabalhando assim, sempre com o grupo das terapias complementares, né? Curso de extensão em saúde e espiritualidade, projeto de extensão envolvendo a promoção da saúde através da homeopatia, da acupuntura, da espiritualidade pura, né? E de outras formas. E um dos projetos que está em andamento, no momento, que são grupos, esses grupos de pesquisa, de estudo, nos procuram por causa dessa divulgação, é um grupo da Associação Brasileira dos Amigos do Kundalini Yoga, que é um grupo que tem trabalhado aí a promoção da saúde através
especialmente assim, do estilo de vida da saúde mental, através até de alguns professores aqui efetivos que ajudam a coordenar esse projeto com Kundalini Yoga. Então, de forma resumida, dezenas e dezenas de vezes nós divulgamos isso no site da Faculdade de Medicina do UFMG, né? Chamando as pessoas para discussão, mas uma discussão ampla, não para levar o conhecimento de uma forma unilateral, mas para sair de lá mais fortalecido e saber qual é o conceito que as pessoas têm também desse tema, né? Estão chamando para diversas vezes, né? Por exemplo, antes da pandemia, com a ajuda da ABAC, nós trouxemos, por exemplo, um professor de Harvard, né, aqui para falar, e foi muito bom. É um grupo que trabalha muito com Kundalini Yoga, e eles têm trabalhado muito esse lado espiritual. Eles vão, por exemplo, em presídios aqui em Belo Horizonte e saem de lá após trabalhar o Kundalini Yoga com presidiários ou presidiárias, agradecendo. Isso, algo mais espiritualizado que isso, é difícil de imaginar. Então, é algo assim, fantástico para levar essa tentativa de diminuir o sofrimento que nossos irmãos possam estar tendo aí enquanto presos, né? Isso para mostrar a divulgação, esse é o principal salão dentro da faculdade aqui de medicina do UFMG, que tem capacidade para 400 pessoas, e essas divulgações têm um interesse grande. E a gente sempre abre, né, para o público em geral. Divulga nas mídias sociais, trabalha junto com alunos, então aqui dentro tem aluno do tópico em saúde e espiritualidade, né, de ginecologia e obstetrícia, por exemplo. Tem o povo que tem interesse, tem meditadores, tem pessoas que trabalham com yoga, que praticam yoga, tem o diretor da faculdade que vai assistir a palestra e divulgar, e tem pessoas que têm seu interesse também nessa área. E aí, de forma bem rápida, olha que interessante, a espiritualidade, assim como o sangue que circula todo o corpo, ela não tem uma definição limitada, né? A espiritualidade está em todo momento, e a gente tem buscado isso. Esse é o diretor da Escola de Música aqui, é o professor Renato Sampaio, que tem trabalhado com a gente, é um exemplo de algumas vezes que ele veio aqui, estou dando somente alguns exemplos, né? Trabalhando musicoterapia, espiritualidade. Nesse processo, nós conseguimos fazer um projeto de extensão para pacientes que tivessem interesse, junto com alunos, junto com professores, junto com funcionários, sem essa divisão, né? Trabalhando cuidado paliativo aqui junto com o Dr. Fabiano, né, que é um grande colaborador nosso. Então, os nossos alunos da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, por exemplo, vão no ambulatório de cuidados paliativos de pacientes terminais, né, que estão aí trabalhando a sua oportunidade aí de desencarnar ou de falecer ou de vir. Então, o aluno ele fica muito intrigado com essas situações. Isso é muito enriquecedor, muito mesmo. Inclusive, até gerando algumas revisões que a gente tem trabalhado com esse grupo, né? Chamando pessoas que trabalham também com a terminalidade, que a doutora Filó, é uma pessoa trabalha muito com a Igreja Católica aqui em Belo Horizonte. Para vocês terem uma ideia, assim, não coube pessoas, deu mais de 500 pessoas tentando assistir a palestra da doutora na época. Então, tem um interesse grande aqui. E mesmo pessoas, cientistas puros também, a gente chama para trabalhar, das terapias mais estudadas na atualidade, sem dúvida alguma, é a meditação. Aqui um professor Ramon, né, que é um ex-professor, professor aposentado aqui da UFMG, trabalhando. O grupo do ABAC também trabalhando o Kundalini Yoga, né? O grupo também da psiquiatria, a gente sempre tentando buscar vários profissionais de várias áreas para trabalhar isso junto com essas palestras, né? O Mindfulness novamente aqui, o trabalho do corpo da espiritualidade aqui com o professor do departamento de aparelho locomotor. E nós temos assim a honra de trabalhar também com um grupo muito forte aqui em Minas Gerais, assim, colaborando em alguns projetos de pesquisa, né? Que é o grupo do NUPS, né? Do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde,
junto com o professor Alexander e o professor Giancarlo, né? Que tem trabalhado muito esses temas e trabalhado esse sonho nosso de trabalhar de forma colaborativa. O último Congresso Nacional de Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais contou como palestra de abertura do Congresso, é um dos congressos mais importantes que tem, o tema da espiritualidade. Então, foi muito importante a presença do reitor, de vários diretores aí junto com a gente, né? De forma que isso tem um interesse grande, necessitando aí de um trabalho aí até junto com alguns sites, né, para coordenar essa quantidade de gente inscritos, né? E de forma até, aqui, por exemplo, nós temos a professora Iracema, né, que é do CAPCIM também, tive a oportunidade de trabalhar lá medicina antroposófica e espiritualidade, além de outras pessoas, né? Também de uma forma assim, mais de ter a experiência dessa espiritualidade, trabalhamos também com algumas oficinas, junto a alguns alunos, né, da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, e conseguimos aí, junto com o professor Ramon, um trabalho com o Mindfulness, né? Como já partindo com a conclusão, no presente e no futuro, nós estamos sonhando aí com um grande estudo envolvendo aí o professor Satbir. Aqui ele está junto com o diretor, na época o professor Humberto, agora já está a professora Lamanda, que é até inclusive do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, do qual eu leciono, né? E muito interessado, meditador também, né? Com essa construção coletiva. Nós estamos fazendo reunião coletivas, né, via online, com o professor de Satbir, construindo um projeto e já está aguardando a avaliação final, a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, né? A gente vai rodar um grande projeto aí trabalhando, e nesses projetos a gente estuda frequência religiosa, estuda através de umas ferramentas de pesquisa, de questionários, na espiritualidade com pessoas com doenças crônicas, além de estudar especificamente o uso de uma meditação utilizada no Kundalini Yoga, que é o Shabbat Kriya, que vai trabalhar e vai tentar melhorar o sono dessas pessoas. Também temos um projeto de mestrado aqui, trabalhando, estudando a espiritualidade em pessoas com dor pélvica crônica, por exemplo, com a endometriose, que dá uma dor considerável. Às vezes, a paciente, a mulher, tem cólicas menstruais inacreditáveis, necessitando, inclusive, de medicação venosa, né? Então, a gente está trabalhando aí uma técnica de punho em tornozelo, que é um acupunturista, né? Anestesiologista e pediatra e intensivista também, o Dr. Paulo Eisenberg, também defendendo um programa de promoção da saúde e prevenção da violência. Bom, espero não ter estendido muito, né? Mas o que gostaríamos de falar aqui é o sonho que a gente tem de trabalhar isso tudo de uma forma, entre aspas, academicamente aceitável, né? Não que o cuidado com as pessoas, que a ciência seja a palavra final, né? Você promover uma situação de bem-estar psicológico mental numa paciente que está com câncer terminal, utilizando o toque terapêutico, o Reiki, é maravilhoso, e muitas vezes já é quase que o suficiente, mesmo que ele não tenha conseguido terminar aquele trabalho do ponto de vista científico. Mas o meu sonho vai em cima disso, e um dos exemplos que se tem, é muito claro na literatura, a meu ver, o próprio site do PubMed fala isso, é a meditação. A meditação tem trabalhado muito esse lado acadêmico, né? E aí, com esse aumento dessas publicações, as revistas que escrevem a medicina, como a Nature, por exemplo, a Science, o JAMA, têm publicado isso, né? E isso vai para o livro de medicina. E o estudante de medicina e de outras faculdades da área de saúde, como psicologia, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, vão estudar isso e ver, vão incrementar isso. Esse que é o sonho nosso, esse tipo de divulgação. Para chegar num ponto, por exemplo, de tanta publicação nessa área, como um dos maiores grupos de divulgação de guidelines de câncer no mundo, né, que é o National Comprehensive Cancer Network, por exemplo, chegar à conclusão que o uso da meditação é importantíssimo, é algo que deve ser feito e promovido e disponibilizado para pacientes com câncer de mama, o yoga,
trabalhos com relaxamento com imagens, massagem, musicoterapia. Não sou eu que estou falando isso, é um dos grupos mais importantes do mundo. E quando isso chega no ouvido de um aluno de graduação ou de um pesquisador, eu acho que isso fortalece o grupo das terapias complementares, em especial aqui as terapias espirituais relacionadas com a espiritualidade. Assim como a ansiedade, meditação, yoga e musicoterapia também têm sido preconizado, né? Olha que interessante, né? Aqui, um jornal o Colégio Americano de Cardiologia, falando que a meditação transcendental, apesar de carecer de fortes evidências, elas são bons, eles publicam isso mais no final, porque a evidência científica ela é difícil de ser conseguida mesmo, que é importante como primeira linha de terapia, né? Em ansiedade, estresse é algo universal, né? Aqui, por exemplo, a Associação Americana de Cardiologia defendendo o uso da meditação, né? Também para pacientes, para diminuir o risco cardiovascular, que é um problema sério também, né? Chega ao ponto que várias outras entidades, aqui é um site inclusive de uma operadora de saúde aqui em Minas Gerais, muito famosa, divulgando aulas de yoga para médicos. Olha que interessante, para tentar diminuir o estresse, né? Então, isso é super importante. E, por fim, assim, lembrar que, é claro que, apesar de ser algo que a gente divulga aqui, isso é a grande minoria dos artigos, né? Chegando aí a cerca de 5% desses artigos em toda a pesquisa dentro do site do PubMed, né? Mas, de certa forma, aqui é um exemplo, um humilde exemplo, né, dessa vida desse pesquisador Rubens, que está falando aqui, como que esse tipo de literatura é divulgado e é citado, né? As revisões sistemáticas e as meta-análises, por exemplo, igual aqui é um exemplo, né, são muito mais citados que outros trabalhos. Então, fica aí um apelo a esse grupo de saúde mental, de espiritualidade, do próprio Cabecimba, em trabalhar algumas revisões nesse sentido, né? De certa forma, o que tem que se perguntar no final, assim, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Acho que cada um segue o seu caminho, né? E procura o seu caminho da sua forma, de forma assim a complementar, a integrar que cada um pensa aí sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre o processo de saúde e doença. Queria agradecer e agradecer especialmente a presença aí do professor. E está aberto aí, se tiver alguma discussão, algum comentário, alguma crítica. Eu acho que é essa que é a grande oportunidade que a gente tem. Beleza, professor. Eu queria parabenizar primeiro pelo lindo percurso. Eu acho que uma coisa é falar de espiritualidade, outra é viver. Quando você fala, a gente vive e vê você vivendo essas conexões né? Eu acho que talvez uma das questões, eu tenho um irmão que é advogado, que a gente faz um trabalho no projeto Quatro Varas, ele sempre diz, em trabalho comunitário é melhor errar junto do que acertar sozinho. Que quando todos nós erramos, todos nós temos a chance de aprender, de rever, de descobrir. Eu acho que essa é uma atitude realmente espiritual, essa consciência que tudo está conectado, que não existe o dono da verdade, né? Então, eu admirei muito essa parte e me identifiquei muito com o senhor quando a gente institucionaliza. Nós criamos a terapia comunitária, que hoje já está em mais de 40 países, né? Já está hoje uma rede muito grande, e dos grandes sucessos é quando nós começamos esse trabalho, a gente institucionalizar e ter gratidão e reconhecimento da instituição que está nos apoiando, que é geralmente a Universidade Federal da qual a gente está afiliado. Eu achei legal de ver o senhor apresentar, falar dos alunos, dos professores, da direção, e eu acho que esse aí é um dos segredos do sucesso, é a gente sair do personalismo, do querer ser mais, mas a gente juntos, a gente vai percebendo que é verdade que sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, não é? Então, inicialmente era isso que eu tinha para colocar, e eu acho que você definiu muito bem essa noção da espiritualidade, que é criar conexões, né? Todo modelo é uma construção provisória,
a gente tem um modelo biomédico, né? Tem outros modelos, e a gente esquece que o modelo, mesmo que tenha sido construído em uma grande universidade ou feito por um grande professor, ele é uma construção provisória. A um determinado momento, ele precisa ser repensado. Por isso que eu costumo dizer que toda certeza é uma prisão. Quando a gente está muito convicto de algo, a gente não abre para o diálogo. Eu acho que essa certeza, seja ela científica, seja ela religiosa, ela pode ser uma prisão que nos impede de avançar. Ora, nós vivemos na realidade brasileira, nós somos uma pluralidade de raças, pluralidade de percepções. Veja quanta riqueza, né? Então, se há uma pluralidade de raça, pluralidade de culturas, pluralidade de percepções, tem que ter também pluralidade de respostas terapêuticas. Eu acho que a gente ficar prisioneiro de um modelo, mas essa talvez seja uma das dificuldades que eu vejo de nós que somos monoteístas. Como quem é de uma religião monoteísta só tem um Deus, uma verdade e um caminho. E é o meu. Os outros estão no erro. Então, eu já começo por aí. Então, na minha experiência trabalhando com espiritualidade, pesquisas e religiões, eu vejo, por exemplo, na Umbanda, quando você chega no altar, você tem imagens de tudo e de todos, da criança ao idoso, do preto ao branco, tudo. Então, é muito interessante que aquele altar tem uma pluralidade tão grande que permite que a pluralidade da plateia e dos fiéis se identifiquem, né? Então, tem lugar até, vamos dizer assim, lá para o diabo, ou seja, para o Exu, que está lá no cantinho. A gente não quer ver o diabo, mas empurra ele fora, mas não quer saber para onde ele vai. Lá tem lugar para todo mundo. Então, eu acho que essa diversidade que você termina aí no seu slide mostrando, essa é uma riqueza, né? Porque não existe a verdade. Você começou colocando isso, né? Existem leituras, e cada um lê a partir da visão que tem, da sua historicidade e tudo. Então, a gente sair de um contexto de verdade, de convicções, para se abrir, eu acho que a gente só muda quando gera certeza, gera dúvida nas nossas certezas. Enquanto a gente acha que está certo, que a verdade é a minha, a gente torna-se intolerável e termina se asfixiando. Eu acho que essa abertura, não é? Essa curiosidade, gerar dúvida na certeza, né? Eu acho que essa é a riqueza que um pouco a espiritualidade nos abre. Mas aqui eu estava me perguntando, quando estava lhe ouvindo, você que trabalha com ginecologia obstetrícia, ou seja, com a chegada da vida, enquanto outros trabalham com a morte, você trabalha com a vida. E eu queria saber, da sua parte, qual é a ligação que você faz entre a sua prática ligada à chegada da vida e a espiritualidade? Como é que você conseguiu, num lugar fundamental, porque é a vida, você trabalha com, né, as mulheres que geram vidas. Como é que você conseguiu? Foi a partir da sua prática que você começou a ver a importância da vida, de valorizar a vida, ou foi anterior? Essa tendência, professor, primeiro agradecer muito aí, ser o professor Adalberto é uma referência aí, são poucos os professores eméritos nesse país e no mundo, né? E o professor Adalberto é professor emérito da Universidade Federal do Ceará, então é uma grande honra tê-lo aí como debatedor. Mas isso é algo que me persegue, entre aspas. Desde novo, né, ainda buscando trabalhar, morava perto de uma igreja católica, né, e buscando aí ser um pouco ativo dentro da igreja, como coroinha, né, como falavam. Pensei em ser padre uma época, então assim essa busca da espiritualidade, ela é muito forte dentro de mim. E de fato, o nascimento e a gestação e o período gestacional
é algo de extrema espiritualidade, a meu ver, né? E, ao mesmo tempo, que é algo também de grande preocupação para a mãe, né? Por exemplo, mães que têm gravidez de alto risco, que já perdeu vários bebês, que é um bebê mal formado, que tem uma elevação da pressão arterial, que a gente chama de pré-eclâmpsia, né? Essas mães, o que tem um estresse grande, como esse filho vai vir no mundo, como é que esse mundo, do jeito que ele está, né? A espiritualidade, eu enxergo a espiritualidade para essas pacientes, né? E até mesmo para os professores que atendem essas gestantes, como algo muito importante de escape, de ajuda, de coping, de enfrentamento desses problemas, né? Inclusive, assim, mais recentemente, nós estamos com um projeto aprovado junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Jean Carlos. Nós vamos rodar um dos maiores projetos já feitos em ginecologistas e obstetras, questionando esses temas de espiritualidade dentro da gestação, da ginecologia como um todo, né? Então, eu vejo que é uma grande oportunidade, mas, assim, pessoalmente, eu vou bem além, viu? Porque eu tenho colegas do departamento de ortopedia, de cirurgia, de todos os departamentos aqui, de clínica médica, de pediatria, né, diversos outros, que veem assim como um todo o ser humano, né? Não só essa parte do lado aí da gestação, no caso, é claro que pelo fato de eu estar dentro do departamento, né, de ginecologia e obstetrícia, eu acho que é interessante essa pergunta, porque você pode adaptar a sua pergunta para qualquer departamento, né? Se dentro do departamento tem muito esse lado emotivo dentro das gestantes, é ótimo que a gente faça pesquisas, né, nessa área, ou que não seja pesquisas que promovam projetos de ensino, de extensão também. Mas, enfim, esse que é o que a gente tem defendido aqui. E sempre lembrando aí dessa conexão, viu? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. É claro que as coisas não são fáceis, é uma trajetória aí de 10 anos, é bem menos que o senhor, mas que, assim, uma mão lava a outra, o aluno vem, faz a iniciação científica, ganha sua declaração da pró-reitoria de pesquisa com esse projeto registrado dentro da pró-reitoria de pesquisa, isso cresce, né? O tema dentro da universidade, ganha sua declaração de bolsista voluntário de projeto de extensão, publica, né? Eu acho que é assim que a gente vai fortalecendo cada vez mais, né? E sempre deixando essa diversidade. Agradeço muito aí essas definições que o senhor colocou, né? E especialmente como que é relativo à verdade, né? A gente tem que sempre estar construindo, né? Cada E dia é mais. bom para os próprios estudantes de medicina que chegam a esse modelo biomédico de entender que existem outras formas de cura que não passam pela biologia nem pela química, né? Eu vejo aqui, eu faço uma distinção entre a patologia e o sofrimento. A patologia, ela tem remédios específicos, tem atos, seja cirúrgico, e é realizado pelos profissionais. Mas o sofrimento, a dor da alma, não tem química para isso, não é? Ela Sim, precisa dar sentido, entender, e não é dentro da biomedicina que a gente vai dar respostas a isso. E é muito interessante que os estudantes, no início do curso, possam já ter esta mente aberta. Eu, na disciplina que eu ensinava aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, eu tinha um trabalho de campo, onde cada grupo de 2, 3 estudantes, iam entrevistar pessoas que cuidam, que curam, entrevistar e conversar e participar de cultos afro, outros de centro espírita, evangélicos, para ver qual é essa lógica subjacente e como isso é rico para esses estudantes perceber e relativizar esse poder da biomedicina, porque quando a gente entra na universidade, a gente se acha mais importante que quando sai, porque entrei na faculdade de medicina, que é o sonho de muitos, né? E às vezes a gente fica só vendo uma coisa e termina se alienando da realidade. Eu acho que trabalhos como esse que o senhor faz, e sobretudo de estender a comunidade, e permite aos estudantes de medicina de curarem de sua alienação acadêmica.
para relativizar, eu tenho o poder de curar, mas outras pessoas também têm, usando outros valores, outros modelos, né? E por aí vai. Então, professor, foi realmente um prazer de eu receber, praticamente, que eu estou vendo que ninguém entrou hoje, só nós dois. Então, eu aqui tive o prazer de ter o senhor 100% para mim, escutando, e foi super legal. Eu espero que, como é a primeira vez que nós mudamos, a gente avançou 1 hora, eu não sei se as pessoas que deviam estar presentes se esqueceram disso, mas foi gravado e com certeza eles vão ouvir com muito prazer essa exposição que o senhor fez de uma maneira muito simples. Valeu, professor. Então, já chegamos no nosso horário. Na próxima semana ficou previsto o Biraci, nosso pajé de Pataxó, que é ele que vai trazer um pouco a experiência dele. Tudo Isso, bem, professor? eu que agradeço, e assim, sempre aberto aí a trabalhos, né, de colaboração, que eu acho que isso a gente enriquece muito. E há muita gente no mundo assim, provando matematicamente, aí me desculpe os colegas das universidades que às vezes possam discordar de mim, de quanto essas terapias todas têm poder, né? Isso não sou eu que estou falando. É questão, assim, até do ponto de vista da questão biomédica, né? De expressão gênica, né? Isso a gente Uhum. vê muito, viu? Mas, enfim, é isso. Agradecer muito. Eu vou depois estar aberto aí para qualquer tipo, vou interromper a gravação aqui agora, vou estar Beleza, aberto aí a qualquer professor. tipo de Parabéns pela colaboração. brilhante Eu, exposição. eu que agradeço. Valeu.